Inventando treta, né? Bota qualquer coisa aí, tá bom. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Atualizando uma polêmica que nós já fizemos aqui. Como já arrumamos treta com o maior clube brasileiro de todos os tempos, por que não olharmos só para o século XXI? E aí, qual o maior clube brasileiro deste século? Se você estiver assistindo no século XXII, aí eu vou ter que fazer outro. Ou o meu tataraneto. Então, Polêmicas Vazias já fez o maior clube brasileiro de todos os tempos. Deu São Paulo, com os argumentos lá expostos. Se você tiver na dúvida, xingando, esperneando, vá lá no vídeo, confira os argumentos, concorde, discorde, enfim. Se você já é inscrito neste canal, muito obrigado. Aproveite, toque no sininho, notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai saber de antemão. E aí deixa like, dislike, comenta, compartilha, enfim. Porque quanto mais você tomar qualquer tipo de ação, mais o algoritmo desta bagaça vai mostrar que o Polêmicas Vazias tem alguma relevância, pro bem ou pro mal. Mas vamos lá, atualizando o nosso Polêmicas Vazias, agora olhando só para o século XXI, que era algo já pedido por muita gente. Logo de cara você pergunta, poxa, não é o São Paulo o maior clube do século XXI? E aí eu já começo dizendo que não, mas a disputa ela é duríssima, porque o São Paulo briga para isso, ganhou para isso, mas tem alguns poréns. Até o momento o São Paulo ganhou, o que eu tô gritando no ouvido desses bonecos é piada. O Ibra aqui tá puto, chave, aqui atrás tem o Mbappé que vocês não estão vendo. Voltando. Bem, até o momento o São Paulo tem 9 títulos. Somando tudo, tá? Aqui na conta vai entrar geral, é estadual, é Copa Suruga, é o caralho A4, Libertadores, Mundial Brasileiro, a porra toda. E aqui a divisão dos títulos do São Paulo até este momento, o programa sendo gravado no dia 4 de dezembro de 2018. Então se alguma coisa mudou desde quando eu gravei até o momento que você está vendo este vídeo, eu não tenho culpa, ok? Estou analisando até aqui. Então destes 9 títulos, o São Paulo tem um Mundial Interclubes, uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, 3 campeonatos brasileiros, a era Muricy, um torneio Rio-São Paulo e 2 campeonatos paulistas. Desses 2, um foi nomeado o Super Campeonato Paulista. E aí você fala, poxa, todos são títulos muito relevantes, esse time é gigantesco. Bem, mas você tem uma relevância pequena no Campeonato Paulista, porém, como o Paulista é o campeonato mais disputado, mais rico, mais difícil entre os estaduais, tem um valor grande ali. E o São Paulo experimenta um jejum enorme no século XXI de campeonatos paulistas. Ele viu, por exemplo, Corinthians e Santos muito à frente, ganhando sequencialmente, e o São Paulo tendo muitas dificuldades no Campeonato Paulista. Aí você vai dizer, poxa, mas não é uma coisa muito irrelevante? Na hora de separar, vai pesar. Mas voltemos, o São Paulo tem um Mundial, uma Libertadores, uma final de Libertadores, a gente precisa lembrar disso, perdida para o Internacional. O São Paulo normalmente, estando na Libertadores, ele chega inclusive quando está em crise, né? Em 2016, o São Paulo em crise ainda bateu semifinal de Libertadores. Mas de qualquer forma é preciso lembrar aí, né? O São Paulo com 10 participações no século XXI, o clube brasileiro junto com o Grêmio que mais participou de Libertadores. O Grêmio até chegando mais vezes, ou chegando mais longe mais vezes, mas o São Paulo é preciso olhar com um enorme respeito. Só que, como a gente está falando do século XXI, o que aconteceu no século XXI com o São Paulo? São Paulo viveu uma primeira década do século XXI até aqui muito forte, ganhando os 3 campeonatos brasileiros, ganhando a Libertadores, chegando a outra final de Libertadores, ganhando o Mundial. Virou a década, ou seja, virou 2010, o São Paulo começou a perder força. E aí, de modelo de estrutura e de modelo de organização, o São Paulo passou a zonear um pouco a sua gestão, o time teve muita disputa política internamente, e aí o time foi perdendo aquele modelo, ou perdendo o fator exemplo. O São Paulo, todo mundo falava, poxa, eu quero ser o São Paulo é o norte, poxa, todo mundo tem que seguir o que o São Paulo está fazendo. Quando virou 2010, o São Paulo deixou de ser esta referência. Outros clubes passaram a ser a referência e outros clubes que estavam muito atrás em termos de estrutura, de gestão, de conquistas até, esses clubes encostaram e até passaram o São Paulo. Portanto, o São Paulo que entrou o século XXI sendo um modelo e sendo muito vencedor, em determinado momento do século XXI, ele estagnou. Na virada, o São Paulo só vai ter um grande título relevante, que é a Copa Sul-Americana em 2012, e que o São Paulo nem olhava para ela como prioridade, foi se tornando algo importante
à medida que o time foi passando e acabou ganhando a final diante do Tigres, uma final que não terminou, né? E aí para você ver como o São Paulo teve uma mudança importante não de patamar, mas como as pessoas olham para o São Paulo no século XXI. Se a gente contar aí os interinos e as mudanças de técnico, o São Paulo bateu quase 40 treinadores no século XXI. E aí a gente vai comparar com outros, a gente vai ver que o São Paulo, de modelo de organização, ele ainda conseguiu ter mais técnico que muita gente que era conhecido como desorganizada. E por falar em organização, pausa para a nossa polêmica aleatória, completamente sem sentido. O que você prefere, mouse ou touchscreen? Mas voltemos a outro gigante que disputa no século XXI este posto. É o Grêmio. São 10 títulos para o Grêmio no século XXI. E lembrando aqui que o século XXI não começa em 2000, tá? Ele começa em 2001. Sim, é assim que a história conta, tá? O Grêmio nesse período tem uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 edições de Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro da Série B. E o restante dos títulos, Campeonato Gaúcho. Ou seja, metade do que o Grêmio conquistou é de estadual. Com um porém, o estadual, por exemplo, em Minas, no Rio Grande do Sul, e em outros estados, ele é muito polarizado. Então, o poder que tem Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético é muito grande. Ganhar, ou pelo menos chegar na final para esses caras é quase que uma obrigação, porque não há uma divisão de poder, diferentemente do que acontece no Campeonato Paulista, que é disparadamente o estadual mais disputado, mais rico, mais poderoso do país. Depois ainda você tem o Campeonato Carioca, que pelo menos são 4 forças grandes e um outro pequeno que de vez em quando faz um bonito. E aí é claro que isso vai tirar um pouco da força do Grêmio nessa disputa. Para além disso, você não tem nenhum título nacional relevante do Grêmio. Tem o Campeonato Brasileiro da Série B. E aí tem uma questão, o rebaixamento diminui o Grêmio? Nem tanto, outros clubes caíram e ficaram maiores ainda depois do rebaixamento. Na Europa, várias equipes grandes também já caíram. Então o rebaixamento talvez tenha arranhado, dado um ou outro motivo para zoação no caso do torcedor do Internacional, que depois também caiu e aí não teve mais motivo para zoar. Mas o fato é que o Grêmio viveu um início de século XXI muito complicado, porque tinham várias dívidas ali da ISL, o time apertado financeiramente, e isso foi colocando o Grêmio contra as cordas, o rebaixamento foi passeando, chegando perto, até que o time cai em 2004 e volta de uma maneira épica em 2005, lá com a Batalha dos Aflitos. Mas o Grêmio ficou um bom tempo sem títulos nacionais relevantes. Ele experimentou um jejum gigantesco aí de 2001 até 2016, quando ganhou a Copa do Brasil. Portanto, o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título nacional de peso. Mas lembremos aqui, o Grêmio com 10 participações em Libertadores nesse período, com 3 semifinais e 2 finais, sendo que uma ganhou. Uma boa hora, inclusive, para opiniões aí, já que a gente falou de rebaixamento. Bem, o Polêmicas já fez um programa só sobre isso, mas não custa lembrar, e tem muita gente que tem essa opinião equivocada, né? Aquela frase feita que virou ditado, time grande não cai. Cai! Você falar que time grande não cai é uma maneira de se defender porque o seu ainda não caiu, né? Mas o fato é que cai aqui e cai no mundo todo. Lembremos, Juventus, Bayern de Munique, todo mundo já caiu. Time grande cai, seja no Brasil, seja em outro lugar. Então não é a grandeza da equipe que vai segurar, é a competência da gestão. O problema é que tem equipes que caem uma vez, não sabem se reerguer ou não aprendem a lição e continuam caindo. E aí você pode até falar, olha, time grande não cai 4 vezes, ou time grande não cai 5, ou time grande não se acostuma a cair. Aí beleza, aí é uma outra frase que a gente analisa em um outro momento. Agora falar que time grande não cai é ignorar o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil, né? Porque só dos anos 90 para cá, uma porrada de time grande já caiu, contando aí potências de todos os tamanhos. Mas já que eu falei há pouco do Grêmio, vamos de Internacional, que tem 19 títulos no século XXI. Em termos de números brutos, o Inter é o maior campeão do século XXI. Só que, dos 19 títulos, 12 são de campeonatos gaúchos, e a gente já falou aqui, o Campeonato Gaúcho tem uma peculiaridade como outros estados, que tem a polarização de poder, então o Inter meio que chegar na final e disputar é quase que obrigação, como o Grêmio também. A diferença do Inter e do Grêmio para os outros é um abismo enorme. Mas vamos aos outros títulos. Nesse período, o Inter é o campeão brasileiro com mais títulos internacionais, né? Porque tem esses 12
E os outros 7, todos são títulos internacionais. O time tem 2 Libertadores, 1 Mundial, 1 Copa Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americanas e 1 Copa Suruga, que tem menor importância, mas é um título internacional porque é entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa, que não é o principal campeonato do Japão, mas é um título internacional e que rende dinheiro e rende prestígio. Só que por que o Inter não é o maior clube brasileiro do século XXI? Porque neste período o Inter não tem nenhum título nacional e nem regional. Ou seja, ele não ganhou Copa do Brasil, ele não ganhou o Campeonato Brasileiro e ele não ganhou nenhuma Copa Sul Minas. Portanto, o Inter, nacionalmente, neste período, ele ficou muito mais conhecido como a equipe do agora vai, agora não, esse ano é do Inter, esse ano é do Inter. Não, o Inter esse ano, favorito, e não chegava. E aí, no meio desse caminho, tem um rebaixamento. E aí você vai falar, poxa, mas você não acabou de dizer que o rebaixamento não diminui a equipe? Não, lá na frente talvez sirva num critério de desempate, mas aqui na análise o Inter tem uma outra questão. Ele nem ganhou a Série B. O Grêmio ganhou, num outro modo de disputa, mas o Inter correu riscos sérios de nem subir. E aí na reta final ele se recuperou no fôlego, mas acabou não sendo nem campeão da Série B quando ele era apontado como um franco favorito. E por falar em torcida, em paixão, eu devo estar sendo bem xingado agora, tem um projeto espetacular que é a nossa dica cultural de hoje, é um site, é um blog, é um perfil no Instagram chamado futebolemcampo.net. O que é esse projeto? É um projeto autoral que roda os estádios pelo Brasil focando no torcedor. Então são histórias contadas com imagens. No período, você tem o blog já passeando aí por mais de 400 partidas pelo Brasil todo e tem fotos fantásticas, espetaculares, muito sensíveis. E aí você pode segui-los pelo Instagram ou entrando no site futebolemcampo.net. Beleza? É a nossa dica cultural de hoje. Bem, se eu falei do Inter não sendo o maior clube do século XXI por não ter títulos nacionais, o Palmeiras esbarra nos internacionais. O Palmeiras tem 7 títulos no século XXI e todos bem grandes. Porque o Palmeiras só tem um paulista, é verdade. Também tem aí um jejum incômodo nesse período do século XXI, que aí esbarra também naquele motivo que eu falei lá atrás, do São Paulo. Mas o Palmeiras tem 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 2 campeonatos brasileiros da Série B. O Palmeiras tem um agravante aí na disputa com alguns, ter caído 2 vezes, né? E isso o torcedor sente bastante, mas das 2 vezes que caiu, acabou ganhando a Série B de qualquer maneira. Então, assim, meio que diminuiu um pouco a dor, mas talvez não a vergonha, enfim, é uma marca na história do clube. Como eu já falei, vários grandes caíram, isso não é vergonha nenhuma, acontece por incompetência de gestores, por uma série de fatores, ocorre. No Palmeiras, você tem essa questão do time ter caído 2 vezes e de não ter nenhum título internacional no século XXI. Então o Palmeiras não tem Libertadores, o Palmeiras não ganhou Copa Sul-Americana, o Palmeiras acabou deixando de conquistar fora do Brasil. E aí isso esbarra na hora de disputar com mais gente aí. Isso sem contar que no século XXI, o primeiro título relevante mesmo do Palmeiras só foi vir em 2012, que foi a Copa do Brasil. Até lá, era um Palmeiras com o Paulista, com títulos que não eram tão grandes, e com a Série B. Em 2012, o time ganha a Copa do Brasil, e aí, de 2012 para cá, aí você tem a era, depois que o time se reergueu, entrando mais dinheiro, a parceria com a Crefisa, o time investindo muito bem, e não é só por conta da Crefisa, porque você tem uma gestão muito bem feita lá com o Alexandre Matos, o time com uma estrutura absurda, montando um dos estádios mais modernos da América do Sul e inclusive do mundo, ganhando com esse estádio dentro e fora de campo. O Palmeiras se organizou com a questão de sócio-torcedor, o seu marketing hoje é um dos mais avançados do futebol brasileiro, então o Palmeiras de 2012 para cá é uma outra análise, só que a gente está falando do século XXI, por enquanto como um todo. Então o Palmeiras só foi ganhar o primeiro título relevante em 2012, demorou muito para o Palmeiras voltar para o trilho no século XXI. Então o Palmeiras não é o maior clube do Brasil neste período. Como também não é o Cruzeiro, com 16 títulos no total, é muita coisa. E o Cruzeiro aí tem 3 brasileiros, 3 edições de Copa do Brasil, 2 edições de Copa Sul Minas, ou seja, o Cruzeiro ele conseguiu ser grande nacional e regionalmente, isso sem contar que ganhou 8 vezes o Campeonato Mineiro, mas aí o Mineiro aqui vai entrar na mesma categoria Campeonato Gaúcho, tem um peso menor, porque enfim a disputa quase sempre é Cruzeiro e Atlético.
Mas o Cruzeiro é um caso sério, porque o Cruzeiro dominou 2003 inteiro, poucas vezes no século XXI não ergueu troféu algum, e aí, óbvio, em alguns desses anos o troféu erguido foi do Campeonato Mineiro, mas dificilmente o torcedor do Cruzeiro passou uma temporada sem gritar é campeão de porra nenhuma. Na Libertadores, o time 5 vezes esteve nas quartas de final e chegou a uma final, né, mas acabou perdendo. E perdendo em casa, o que é mais dolorido. E historicamente, por sinal, aqui não entra só o século XXI, mas vale a informação, o Cruzeiro é o time com o melhor aproveitamento de pontos entre os brasileiros na Libertadores. Bate quase 66% de aproveitamento dos pontos. Fica a informação, mas não vai ser importante aqui na análise. Só que o Cruzeiro, nesse período, ganhou muita coisa no Brasil, em alguns momentos com um espaçamento, né? É verdade, se a gente olhar ali 2003, o time experimenta um vácuo, aí 10 anos depois ele volta a fuçar títulos nacionais ali, quando ele volta a ganhar 2013 e 14. E agora encarreirando 2 edições de Copa do Brasil, 17 e 18. Mas a gente vai ver ali o Cruzeiro muito forte em 2003, aí você tem uma lacuna, ele volta 13, 14, aí fica um pouquinho ali, e aí volta 17 e 18. Então assim, não foi constante o século XXI todo, mas foi muita coisa. Só não ganhou nada internacionalmente, né? Não ganhou nem Sul-Americana, nem Libertadores, nem Mundial, nem Copa Suruga, enfim. Então isso vai fazer com que o Cruzeiro emperre na disputa com o Corinthians. Sim, agora você já pode ou elogiar ou ficar puto, porque o Corinthians é o maior clube brasileiro do século XXI, e aí eu peço que você escute os argumentos. Aí depois você solta os cachorros ou aplaude. Porque no total o Corinthians tem 17 títulos no século XXI. Ele em números brutos só perde para o Internacional. Só que dilui melhor os seus títulos em todas as esferas. Nacional, regional, estadual, internacional, mundial. E divide também os títulos nas décadas. Se a gente for pegar a primeira década do século XXI, Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Corinthians vai ganhar 2 edições de Copa do Brasil, fora tá ali ganhando o Campeonato Paulista e Rio-São Paulo. Ou seja, o Corinthians, que já vinha campeão no final do século XX, né, ganhando Brasileiro e Mundial ali em 2000, ele entra o século XXI dando continuidade a isso, ganhando, disputando e mudando de patamar. Porque quando a gente fala de mudança de patamar, isso é importante. E lembra do que eu falei de São Paulo? São Paulo entrou o século XXI de um jeito, foi encorpando, sendo exemplo de gestão e depois deu uma estagnada e mudou de esfera, né? As pessoas passaram a olhar para o São Paulo de outro jeito. O Corinthians, ele no século XXI, ele se transforma completamente. Até os anos 90, o Corinthians era um time de nenhuma conquista nacional. Depois ganha o seu primeiro brasileiro, volta a ganhar no final dos anos 90, mas é de fato na virada ali de 2000 para 2001 que o Corinthians começa a ganhar sucessivamente títulos nacionais, títulos enormes. Então o Corinthians ele só aumentou de tamanho no século XXI. E de uma maneira, por exemplo, que fez hoje ele encostar de vez na disputa com o Flamengo em relação à maior torcida do país. O Corinthians se estruturou, o Corinthians se reorganizou e o Corinthians montou lá o seu estádio, que é um problema em relação à grana, mas o fato é que no século XXI o Corinthians realizou o seu tão desejado sonho da casa própria. Com N polêmicas, é verdade, mas realizou. Isso sem contar que passou de modelo de desorganização para um dos centros de treinamento mais modernos do país, um dos centros de recuperação de atleta referência no país, um departamento de marketing que transformou a imagem do clube durante um rebaixamento, um programa de sócio-torcedor que hoje faz extremo sucesso e tem um dos mais modernos e eficientes centros de inteligência para uma comissão técnica trabalhar. Então o Corinthians ele foi a maior transformação no século XXI entre todos os clubes brasileiros. Você vai citar aí, não, mas em termos de gestão, por exemplo, o Flamengo passou por uma situação de reformulação completa. É verdade. Só que a reformulação do Flamengo não trouxe tantos títulos, por exemplo, quanto o Corinthians ganhou. Corinthians tem, no século XXI, um Mundial, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, um Rio-São Paulo, um brasileiro da Série B e 6 campeonatos paulistas. Portanto, é o que melhor distribuiu os seus títulos entre todos o que a gente citou aqui. Aí você vai falar, poxa, mas caiu.
caiu e aquilo foi uma mudança de chave completa na vida do Corinthians. O Corinthians soube cair e voltar de uma maneira absurda. Tanto que no ano que volta, em 2009, volta trazendo o Ronaldo, volta trazendo um outro plano de marketing, volta usando aquele sofrimento ao seu favor. E lembremos, o Corinthians foi campeão com a melhor campanha da história da Série B. Bateu 75% de aproveitamento. Nenhum grande fez o que o Corinthians fez na Série B. Então ele foi lá, visitou a galera e mostrou o que era e voltou de um outro tamanho. O Corinthians é um antes e depois do rebaixamento. E depois do rebaixamento, ainda melhor. Se a gente for dividir o que o Corinthians ganhou de 2001 para cá, só em 6 temporadas o Corinthians não levantou troféu nenhum. Ou seja, para um time desse tamanho, é uma constância enorme. Então, além de taças relevantes, icônicas e simbólicas, o Corinthians tem volume de troféus em todas as esferas e o Corinthians foi, de todos os que a gente discutiu aqui, o que mais mudou ou o que mais encheu a sua galeria de troféus importantes e o que fez de fato com que o Corinthians hoje fosse visto de outra maneira. Para você ver, o Corinthians teve no século XXI, se você somar tudo, interino, contratado, menos técnicos do que o São Paulo, que chegou a ser em determinado momento o modelo de gestão, né? Mas o Corinthians, depois da queda, por exemplo, ele mudou pouco de treinador, ele manteve padrões desses treinadores, ele foi quase que invariavelmente nos campeonatos que ganhou a defesa mais sólida, o time que fez grandes mudanças, muitas vezes fazendo grandes contratações, mas muitas vezes pegando jogadores que não eram conhecidos e transformando em jogadores importantes. Isso aconteceu com o Paulinho, aconteceu com o Ralf, aconteceu com o Elias, Jusilei. O Corinthians ele conseguiu ser ali um grande catador de meio-campistas absurdos. E hoje, o que a gente tem de mudança, e isso refletiu um pouco na seleção, na maneira como se produz, se consome volantes no Brasil, passa muito pelo Corinthians. Então o Corinthians foi importante taticamente, foi importante em títulos, foi importante em impacto em como administrou o seu dinheiro. É verdade que hoje vive uma crise financeira, porém o Corinthians só cresceu no século XXI. E a polêmica aleatória, em mouse ou touchscreen? Tem muita gente que não gosta do touch, sente dificuldade, e muita gente que adora o mouse ou que também odeia o mouse porque muitas vezes não responde, é mais atrasado ou é mais rápido. Eu particularmente prefiro, em qualquer hipótese, apesar do celular, do tablet, do caralho A4, o mouse. Até porque eu trabalho muito com, por exemplo, programas de gráfico. E aí é muito difícil para mim ficar mexendo no touchscreen, por exemplo, abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, você já tem dificuldade, o mouse você faz várias situações ao mesmo tempo. Eu entendo que o touchscreen ele é mais intuitivo, então, por exemplo, qualquer idade, você bota uma criança, um senhor, um cara mais jovem que nunca mexeu no computador, rapidamente ele no touchscreen ele vai quase que automaticamente saber mexer, mas tem algumas limitações. Por exemplo, na hora de você fazer desenhos, então eu prefiro o casamento mouse e teclado. Beleza, eu posso ser um pouco velho, mas eu funciono muito bem com o mouse e com o teclado. O touchscreen é o jeito, né? E é isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim. Deixa o seu like ou o seu dislike, aqui é democracia. Compartilhe, comente, mas o mais importante, se inscreva no canal, toque no sininho, na notificação e baixe o aplicativo do EA Plus para ver Nations League, Champions League, ano que vem, 2019, o Brasileirão, ou seja, acompanhar o esporte interativo em qualquer lugar. E aproveita que está ali embaixo para baixar alguma coisa, baixa também o aplicativo Fanáticos no touchscreen e tem todas as informações do seu clube, além do aplicativo medir a sua paixão, né? Então toda vez que você fizer, por exemplo, um check-in no estádio, ganha ponto. Ah, eu acertei aqui um quiz do meu time, ganha ponto. E aí lá na frente você pode brincar com o seu amigo e falar, olha, eu sou um torcedor melhor que você, sei mais do meu clube, ou sou o torcedor nerd, mais nerd que você, e por aí vai. Aplicativo Fanáticos é de graça, baixa lá e seja feliz, beleza? Um abraço, é isso aí. Se não concorda, comente e argumente. Não é só falar eu acho porque eu acho. Tem que achar sabendo porque que acha.